Aí alguém pode falar, será que isso aqui, será que Deus está nesse projeto, irmão? Você ainda tem dúvida? Aleluia, irmão. Aleluia, Deus está nesse projeto. Eu acredito que ainda vou ver muito Deus abençoar esse projeto. Acredito que vai chegar ônibus para esse projeto. Acredito que vai chegar um galpão para esse projeto. E eu acredito. Amém? Tem alguém que crê nisso? Amém? Que Deus te abençoe. Amém, presbítero Cláudio? Louvo a Deus pela sua vida, para aqueles que estão também componentes aí do projeto. Que Deus abençoe vocês. Não desista. Amém? O que precisar, né? Pode contar sempre comigo. Irmão, não cobrei nada para estar aqui. Esses dias me perguntaram, pastor, você cobra quanto? Nada. Quanto que o senhor cobra para pregar? Nada. Nada. Só me chamar eu vou. Amém? Então, porque Jesus não cobrou, irmão. Então, o que eu vou cobrar? Esses dias me falaram, poxa, mas com essa voz aí não cobra nada. Não, irmão. A voz foi Deus que me deu. O dom foi Deus que me deu. Eu vou cobrar para aqui, né? E a gente vai fazer a obra. Irmão, sem delongas, abra a tua Bíblia comigo, o livro de... Minha voz é bem fininha, né, irmão? 2 Samuel, capítulo 6. Amém? Estou feliz em rever um amigo ali. Meu Deus te abençoe. Amém, varão? Creio que eu vou voltar lá naquela terra lá. A gente vai gritar lá, amém? Glória a Deus. Irmão, se eu for numa terra e não puder gritar, eu nem vou, irmão. Eu sempre costumo dizer, se não for para desmaiar, eu nem vou. Ô, glória, eu vou para capotar, para desmaiar, eu fico em casa. Amém. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 6. Aleluia. Livro de 2 Samuel, capítulo de número 6. Amém. Versículo de número 1. Livro de segundo livro de Samuel, capítulo de número 6. A partir do versículo de número 1. Quantos acharam? Diga amém. Diz assim a Bíblia Sagrada. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi, partiu com todo o povo que tinha consigo de Balaá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e Nabe, que está em Geba com a arca de Deus, alhou e adiante da arca, e Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumento de madeira, de falha, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros, com símbolos. Chegando à eira de Nacon, estendeu-os a mão à arca de Deus, e segurou-a, porque os bois a deixavam perder, em outras traduções, tropeçar. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira ruptura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu, e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua, só para o inferno ouvir, e toda a sua, amém? Pode se assentar, dando glória a Deus, dando aleluia. Irmãos, quem crê que tem bênção para sua casa aqui hoje? Irmãos, o livro de 2 Samuel, capítulo de número 6, ele vai relatar sobre o momento em que a arca ela tinha sido levada, tomada
roubada do povo de Israel. Nós vemos que a arca estava na casa de um homem chamado Abinadab. Alguém pode aqui perguntar, mas pastor, como é que a arca foi tomada? Como é que a arca ela foi levada da posse dos israelitas? Por conta da imprudência de Ofni e Finéias, Glória e Eli. A Bíblia diz que por conta da imprudência de Eli e por causa da procrastinação e da profanação de Ofni e Finéias, Glória, e pela encobertação de Eli, em de ver o pecado dos seus filhos no templo e não fazer nada, Deus, pela sua vontade permissiva, ele permite que os filisteus tomassem a arca e levassem consigo. A arca agora, ela vai parar na casa de Abinadab. A arca fica lá por cerca de 20 anos, na casa de Abinadab. Entenda que a arca, ela é o símbolo da presença de Deus. E ele estava tanto tempo ausente da presença, longe da presença, estava tanto tempo sem a presença, que ele já não sabia mais como conduzir a presença. Tem muita gente por aí que fica tanto tempo sem a presença, tanto tempo longe da presença, tanto tempo ausente da presença, que quando ele vai lidar com a presença, ele já não sabe mais como se portar, ele já não sabe mais, glória, como se comportar. Nós vemos que Davi, ele vai colocar a arca em uma carroça de boi. Alguém pode perguntar, pastor, mas qual é o problema nisso? Entenda, para levar a arca, irmão, nós estamos falando da arca, que é o símbolo da presença de Deus, glória, de uma forma teofânica, materializado numa caixa revestida. Nós vemos, glória, que nós se tratando da presença de Deus, ela tinha princípios, tinha regras, tinha dilemas a ser levado para levar a arca. Primeira coisa, para levar a arca, tinha que ser conduzido pelos sacerdotes e pelos levitas. Glória, por quê? Porque os sacerdotes, eles conduziam a cerimônia de santidade e os levitas, eles prestavam a celebração e adoração ao Senhor. Então, glória, a segunda coisa, glória, para levar a arca, tinha que dar 7 passos, sacrificar, glória, adorar, glória, e depois continuar a caminhada. Glória, era assim que era para ser levada a arca de Deus. Agora entenda, senhores, eles vão pegar a arca, que é o símbolo da presença de Deus, glória, que é o próprio Deus materializado, eles vão colocar em cima de uma carroça, glória, que é levada à frente de boi, glória, que é levada e conduzida pelos bois. Entenda como foi desmerecido a presença de Deus, glória, mas até aí tudo bem, até aí Deus não fez nada, até aí Deus não moveu uma palha, até aí Deus não moveu nenhum dedo, glória, mas eles estão levando, porque a misericórdia de Deus, ela ainda está sobre o teu povo. Mas a Bíblia diz, glória, que enquanto eles estão no trajeto para chegar em Jerusalém, diz a Bíblia que eles chegam agora num lugar, num território chamado Eira de Nacon. Diz a Bíblia que quando eles chegam na Eira de Nacon, os bois começam a tropeçar. Quando os bois começam a tropeçar, diz a Bíblia, glória, que quando eles começam a tropeçar, aleluia, diz a palavra de Deus que a tampa da arca, ela ameaça cair, e quando ela ameaça cair da carroça, um dos soldados de Davi, chamado Uzá, ele, por boa solidariedade, hospitalidade, ele vai colocar a mão para tentar evitar da arca cair da carroça. Mas quando ele coloca a mão, instantaneamente, automaticamente, ele é fulminado
na hora. Oh, aleluia. Por quê, pastor? Você vai perceber, oh, aleluia, que quando o povo sai da casa de Abinadab, Deus não fez nada. Sabe o que é que eu entendo isso? Oh, glória, que tem gente que está conduzindo a vida errada e está achando que está tudo bem. Nada vai acontecer. Nada está acontecendo. Oh, glória. Mas quando Deus puxar a corda, acabou. Quando Deus puxar a tomada, não tem para onde fugir, não tem para onde correr. Oh, glória, é a mesma coisa de Deus pegar alguém, oh, glória, amarrar uma corda e falar: vai lá, filho, pode ir, uma hora eu te pego, uma hora, alabaraia, uma hora eu te puxo, uma hora você vai ter que entrar no eixo, uma hora você vai ter que entrar no posicionamento da presença de Deus. Quando a arca ameaça cair, Uza coloca a mão, Deus fulmina ele de dentro para fora. Deus vai abrir, oh glória, uma ruptura no peito de Uza e vai fulminá-lo na hora. Entenda que o trajeto que estava sendo percorrido para. A trajetória que estava sendo percorrida trava, porque um homem morreu, um soldado morreu. Entenda que quando Davi sai de Jerusalém, Davi sai com 30 mil homens, mas agora elas foram reduzidas, aleluia, até, ó glória, a 2.000, ó glória, alabara 999, oh aleluia, não tem mais 3.000. Um homem foi desfalcado no meio da guerra, um homem foi morto, oh glória, pela própria mão de Deus, aleluia. Por que, pastor? Aleluia, entenda, senhores. Alguém pode até querer entender por que Deus, ele vai matar um homem que estava querendo ajudar. Como Deus vai querer a morte de um homem que estava somente querendo fazer o que é certo, oh glória. Mas entenda por quê, oh aleluia, que Deus, ele permite que ele seja fulminado. Entenda, Senhor, não foi chamado para fazer, porque está colocando a mão aonde não é para colocar, é porque está fazendo o que não é para fazer, é porque está indo aonde não tem que ir, é porque está ajudando quem não é para ajudar, é porque está andando com quem não tem que andar, é porque está fazendo o que não é para fazer. É por isso que Deus permite que a morte alcance a casa. Alabarachandaraia. Oh, aleluia, entenda, cada um foi chamado para uma coisa. Tem uns que foram chamados para pregar, tem outros que foram chamados para cantar, tem outros que foram chamados para profetizar, tem uns que foram chamados para consagração. Entenda, fica, é por isso que o apóstolo Paulo falou aos Coríntios: fica onde tu foi chamado. Se tu foi chamado para pregar, dedique-se à pregação. Se foi chamado para cantar, dedique-se ao louvor. Se foi chamado para evangelizar, dedique-se ao evangelismo. Porque você tem que focar naquilo que você foi chamado. Entenda, é por isso que eu não invento ideia, oh glória, é por isso que eu não crio ideia. Por quê, irmão? Porque tem gente que está entrando num chamado que não é dele, oh glória. É por isso que eu não canto na igreja. Por quê? Porque não é meu dom. Imagina eu com essa voz de taquara rachada cantando aqui pros irmãos, vai todo mundo sair correndo, oh glória, porque eu não fui chamado para cantar, oh glória. Imagina, aleluia, eu começar, aleluia, a fazer aquilo que não fui chamado, aleluia, não é minha alçada, o cargo começa a pesar nos ombros. Por quê, pastor? Porque eu não fui chamado para aquilo. Então pega essa senha, fica onde tu for chamado. Diga para quem está no teu lado, fica onde tu for chamado. Fala para ele, não inventa ideia, não inventa, oh glória, para de ficar inventando ideia, para de ficar querendo se meter aonde não é do teu, oh glória, da tua
função. Aleluia. Tem uns que foi chamado, entenda, cada um foi chamado para uma coisa. Tem gente que tem, oh glória, foi chamado para, oh glória, para poder ser técnico de som. Tem uns que foi chamado, oh glória, para vender batatinha. Tem outro que foi chamado, oh glória, para ser empresário, advogado. Mas tem outros não, que foi chamado para fazer a obra de Deus. Aleluia. Tem uns que foi chamado somente para fazer a vontade de Deus. Aleluia. É por isso que tem gente, oh glória, acredito eu, que se alguém chegar hoje em uma empresa para fazer entrevista, oh glória, e o empresário perguntar: quem que você é bom? Eu sou bom em pregar. Oh glória, mas não, eu não quero saber disso. Oh glória, aleluia. Por quê? Porque tem gente que foi chamado somente para fazer a vontade de Deus. E você vai perceber na Bíblia que quando a morte chegou até Uzá, diz a Bíblia, oh glória, que Davi ele presta ali as consolidações pela vida de Uzá. Ele vai prestar uma homenagem, vai colocar até o nome do lugar que ele foi. Aleluia. Uzá morre, aleluia. Davi, ele vai fazer um questionamento. Se você ler, oh glória, no versículo de número 9, olha o que está escrito. Davi questiona e pergunta: como virá a mim? A arca do Senhor. Davi faz um questionamento: como virá a mim? Ele faz uma pergunta. Por que ele está fazendo essa pergunta? Porque ele entendeu que se ele levar indevidamente, mais alguém vai morrer. Ele entendeu que se ele levar fora da regra, fora do prumo, fora da direção, fora do posicionamento, mas alguém morre. Então ele pergunta: como virá a mim a arca do Senhor? A presença de Deus, ela é coisa séria. Não pode ser levada de qualquer jeito. Não pode ser levada de qualquer maneira. E você vai perceber que agora, como ele não pode conduzir a arca mais, ele agora tem que mudar o trajeto. Se fosse para me colocar um tema nesta mensagem, eu colocaria: mudando o trajeto para abençoar a tua casa.